Parlamentares protocolaram um pedido de criação de uma frente em defesa dos povos indígenas. Berenice Leite tem detalhes dessa apuração para a gente. Berenice, o que falta para a criação dessa bancada ser definida? Oi, Lívia. Então, hoje à tarde foi protocolado, o requerimento para instalar a frente parlamentar para lutar pelos direitos dos povos indígenas, né? O que falta agora é o despacho do presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e assim ser reinstalada oficialmente esta frente que pretende, então, fazer aí um enfrentamento, principalmente em questões ambientais, pelo menos foi o que eles disseram hoje durante a entrevista coletiva. Quem recolheu as assinaturas está na coordenação desta frente parlamentar é a deputada federal Célia Chacriabá, ela que está em seu primeiro mandato, é do PSOL, inclusive é cotada para assumir a Comissão dos Povos Indígenas. Além disso, como eu disse, foram 203 assinaturas, é uma comissão mista que reúne tanto deputados como senadores. Mas neste ano, em que foi inclusive um recorde, 5 parlamentares representantes dos povos indígenas eleitos para este mandato, no entanto, teve deputada federal que é indígena e ficou de fora. Vamos ouvir o que a deputada federal Silvia Wayampi disse sobre este assunto, sobre a criação desta frente parlamentar. Eu não fui convidada, até porque o que fazem no parlamento não é a integração de indígenas que vai lutar por direito de indígenas. No momento em que eu fui segregada, no momento em que eu fui excluída por uma frente parlamentar que diz lutar por povos indígenas, mas que segregou e isolou uma indígena só porque ela não concorda com o viés político. Pois é, como vocês viram aí o descontentamento por parte da parlamentar Silvia Wayampi, ela que disse que não foi convidada para integrar a frente parlamentar dos povos indígenas. Lembrando, né, que ela falou sobre questões que existem discordâncias. Bom, eles aqui durante a entrevista coletiva ressaltaram que vão fazer um enfrentamento em pontos estratégicos, como por exemplo, serão contra a aprovação da pauta do licenciamento ambiental, né? Acreditam que isso prejudica não só os povos indígenas, como também a questão do meio ambiente. Falaram também sobre o marco temporal, sobre a demarcação de terras indígenas, também vão estar aí no enfrentamento desta pauta aqui na casa e que vai de encontro, inclusive, às prioridades na aprovação de projetos de lei da Frente Parlamentar da Agropecuária. Inclusive, uma deputada federal que participou hoje aqui da entrevista coletiva falou sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos ouvir o que ela disse. Nosso desafio não vai ser fácil, mas a bancada do boi da bala que espere, que a bancada do Cocá chegou e nós não descansaremos enquanto os povos indígenas do Brasil não forem respeitados e tratados como prioridade. Pois é, lembrando então que são pautas como o licenciamento ambiental, que já vem sendo discutido aqui, algo que já vem sendo discutido aqui no Congresso, né? Está no momento parado no Senado Federal, e no Senado Federal quem fica na coordenação da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, a coordenação ficará por conta então do senador Fábio Contarato e também do senador Randolfo Rodrigues. Apesar de representantes dos povos indígenas ficarem fora da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, temos aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive ouviu o pronunciamento da deputada Camila Jara e rebateu as críticas. Vamos ouvir o que o deputado federal disse, ele que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. É evidente que a bancada do agronegócio, a FPA, ela não é a bancada do boi na bala. Isso é ridículo. A bancada do agronegócio é aquela que representa a maior quantidade de emprego gerado no Brasil, desenvolvimento, impostos, renda, né, que sustentou o Brasil, inclusive na pandemia, quando todos os setores estavam fechados, a agropecuária continuou trabalhando, levando comida à casa dos brasileiros, gerando impostos, ou seja, é um absurdo, né, colocar esse tipo de colocação. Só faz sentido diante de um ambiente polarizado, em que há necessidade de fazer essas lacrações, né, nas redes sociais.
Tá, então, a declaração do deputado federal Ricardo Salles, que inclusive já foi ministro também do Meio Ambiente, integra agora a Frente Parlamentar da Agropecuária, que promete aí ter uma grande rivalidade à frente com esta nova bancada do COCA, como já é chamada aqui na Câmara dos Deputados, e vai de enfrentamento, então, com ideais diferentes. A briga vai ser boa, viu, Lívia? E a gente vai sempre acompanhar todas essas discussões. Obrigada, viu, Berenice Leite? Bom trabalho para você aí em Brasília. Mais um giro de análises aqui no Jornal Jovem Pan. Começo com você, Cristiano Vilela. Foi formalizado, então, esse pedido feito pelos parlamentares, por alguns deles, para a criação dessa frente de defesa dos povos indígenas. Uma solicitação que vem já na esteira dessa crise que se intensificou, crise humanitária, crise sanitária, na região de Roraima, onde estão concentrados os indígenas e Yanomamis. É preciso que haja uma frente específica para defender esses interesses indígenas? Olha, Lívia, eu vejo que a sociedade ela tem que se organizar de acordo com os elementos que ela, de alguma forma, sinta a necessidade de defender, de unir e sinta a adesão, a aderência. E isso se dá também no âmbito do parlamento. A partir do momento que você tem um grupo de parlamentares que sentem a necessidade de defesa de determinada bandeira, de se unir em torno de uma frente, eu vejo que é legítimo, é bem-vindo. É evidente que vamos ter em essa frente parlamentar crescendo, se desenvolvendo, nós vamos ter um grande conflito de interesses com outros segmentos, outras frentes políticas existentes no parlamento. Agora, o local para ter esse tipo de discussão, de forma sadia, saudável, no debate, é justamente o parlamento. Então, eu vejo que é evidente que tanto segmentos mais à esquerda, mais à direita, têm sim o direito, devem se articular e disputar espaço no parlamento, sim. Agora, Kobayashi, esses conflitos que foram enfatizados pelo Vilela, a própria Berenice trouxe essa informação com a criação dessa frente dedicada a esses assuntos dos povos originários e com esse conflito em relação aos interesses da frente parlamentar agropecuária. Até que ponto esses conflitos, essas discussões mais acaloradas são positivas, essas discussões, ou esse ponto é algo positivo? Não é positivo. Isso vira conflito pelo conflito, né? É muito importante que haja, sim, um bloco ali, uma frente, uma bancada de representatividade dos povos indígenas, né? Aliás, há muito tempo a gente não tinha sequer a possibilidade de um indígena ser eleito. Agora nós temos não só um parlamentar, temos vários. Aliás, de vários parlamentares a gente passa a ter um bloco, uma frente, né? Isso é muito bom para a representatividade. A democracia preza por essa pluralidade no debate público, em especial no Congresso Nacional. O problema é como isso é feito, porque já na criação do grupo, já há praticamente uma predisposição ao conflito, uma predisposição ao embate, quando nós deveríamos ter, na verdade, uma predisposição ao diálogo, não só por parte deste grupo formado, mas por parte de qualquer das bancadas. O ideal seria, o melhor dos mundos seria que a bancada do agronegócio, da agropecuária, sentasse na mesa com a bancada dos povos indígenas e que juntos chegassem a um consenso, olhando para frente, olhando para o melhor do Brasil, que cada parte cedesse um pouco de seus intentos em prol de algo melhor. Mas quando a coisa já começa com esse tipo de ânimo, com essa animosidade tão predisposta ao conflito, dificilmente a gente vai ter um diálogo favorável para o nosso Brasil.